él pasó una temporada en Londres, donde pudimos conocerlo. Y hoy ha venido aquí, está de pasada y ha venido para bendecir nuestra vida. Yo quiero recibir aquí en este altar al pastor Anderson Maswell, por favor. Venga aquí, pastor. Y a Rayana, que hará la traducción. ¿Puede subir Rayana? Pastor Anderson Maswell hace parte del ministerio, no sé si pronuncio bien, ADVEC, ¿sí? De pastor presidente, amigo también de esta casa, amigo de nuestro padre espiritual, pastor Jackson, pastor Silas Malafaya. Y usted ha venido para bendecir nuestras vidas. Amén. Yo creo que la iglesia se ponga en pie, por favor. Vamos a levantar nuestras manos y bendecir la vida del pastor. Padre, queremos honrarte, bendecirte, glorificarte. Espíritu Santo de Dios, tu presencia ya está en este lugar. Antes de que nosotros pusiésemos en el corazón de estar aquí, tú ya estabas aquí y tú continúas en este lugar. Yo quiero presentarte juntamente con la iglesia a este gran pastor, a este gran amigo que ha venido para ser canal de bendición en nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que tú lo bendigas de manera sobrenatural y que lo uses como nunca antes tú lo has usado. Gracias, Señor, por el testimonio que hemos escuchado acerca de él, y gracias por lo que estás haciendo en y a través de él, en el nombre de Jesús. Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor. Aleluia, paz de Cristo a Aleluya, bendiciones a todos. Eu estou feliz de estar aqui com vocês hoje. Estoy muy feliz de estar aquí con vosotros hoy. Muito obrigado, minha querida, que vai me traduzir. Gracias, a mí me está diciendo que le voy a traducir. Amém. Amén. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, gente. Estoy muy feliz de estar aquí con Por vosotros. gentileza, pode tomar seu assento? Podéis asentaros. Glória a Deus. Gloria a Dios. Gracias. Muito obrigado, querido pastor. Muchas gracias, querido Wow. pastor. A querida pastora. Querida pastora Lucilene. Pastora Lucilene. Lucilene. Deus abençoe esse casal querido. Dios bendiga esta pareja querida. Tive o prazer e a alegria de os conhecer lá em Londres, como ele mesmo disse. He tenido el placer y la alegría de conocerlos en Londres, como él Cultura- mismo dijo. Ele era responsável ali pelo culto, né, na língua hispana. Él era responsable por el culto en la lengua Eu hispana. eu já tinha uma admiração pelo teu ministério. Ya tenía una admiración por tu Que Deus ministerio. continue te abençoando aqui em Barcelona. Que Dios Amém? continúe bendiciéndote aquí en Tem Barcelona. alguém Amén. de São Paulo aqui, pelo ¿Hay menos? alguien gente? de São Paulo aquí, por lo menos? Aqui é todo mundo de Goiás, é? De Goiás, todo el mundo es de Goiás aquí. De Minas? Mira, Ai, Jesus, se eu falar aqui, tem o Brasil inteiro aqui. si yo empezara a decir, hay todo el Brasil aquí. Ai, que bom. Que bueno. Mas eu fiquei apaixonado por essa terra, Barcelona. Me quedé enamorado por esta tierra, Cadê o povo de Barcelona. Barcelona aqui? ¿Dónde está el pueblo de Barcelona aquí? Muito linda essa terra. Muy linda esta tierra. Fiquei encantado. Muito obrigado. Muy encantado, muchas Pastor, pela gracias. oportunidade. Pastor, por la oportunidad. Pastor, ele já disse que nós estaríamos com um livro aqui. El pastor ya comentó que estaríamos con un Acredito libro que aqui aquí. já tá, tem em espanhol. Y lo ves en español. Persistência. Persistencia. Quando o inalcançável Cuando el inalcanzable é alcançável es alcanzable através da fé. a través de la fe. Se você pode adquirir, Si tú puedes eu comprarlo, tenho certeza que vai abençoar a sua yo vida. estoy seguro que va a bendecir tu vida. Porque esse livro Deus falou muito comigo. Porque este libro Dios habló mucho conmigo. Porque persistência Porque persistir não é a mesma coisa no es lo mismo do que resiliência. que resiliencia. Você pode ser até resistente por um tempo, Puedes incluso resistir por un tiempo, mas pode desistir. pero puedes desistir. Mas a proposta desse livro Pero la propuesta de este libro é o seguinte: es la siguiente. independentemente da Independientemente fase que você esteja la passando, fase que estés pasando, jamais, jamás, jamais jamás pare. pares. Baseado na história de uma mulher Basado en la historia de una que mujer o seu nome nem é citado na Bíblia, que su nombre ni es mencionado en la Biblia, mas a sua história é tão relevante, pero su historia es tan relevante, tão tan importante, importante, que Deus fez questão que Dios que a história dela ha estivesse na Bíblia. decidido mencionarla. Então, se você quiser no finalzinho, pode procurar Si tú quieres, en el final nos puedes buscar. no final, se quiser uma dedicatória, Si farei quieres com maior que te alegria. escriba algo,
Eu quero que você, por favor, abra sua Bíblia comigo em Gênesis. Me gustaría, por favor, que pudieras abrir tu Biblia conmigo en Génesis. 35, Génesis de número 35, 16 el versículo de número 16, a seguir. y continuamos. Glória a Deus. Gloria a Dios. Eu vou fazer a leitura em português, você depois em espanhol, tá bom? Fica melhor. E partiram de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de tempo de terra para chegar a Efrata. E deu à luz Raquel, e ela teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, disse-lhe a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque ela estava desfalecendo, chamou o nome da criança de Benoni, mas o seu pai o chamou de Benjamim. Gênesis 35, do 16 ao 18. Pode ler. Génesis 35 del 16 al 18, pero habéis podido contemplar aquí también. Tá, ok. Aí já estava ali. Ok. Deus falou uma coisa comigo, uma palavra comigo, Dios habló una palabra e eu conmigo quero compartilhar com vocês. y me gustaría compartir con vosotros. Antes disso, minha gratidão ao pastor Jackson, se estiver assistindo. Antes de esto, mi gratitud al pastor Jackson, si nos está Carinho viendo. muito grande pelo pastor Tengo Jackson. un cariño muy grande por el pastor E Jackson respeito muito grande pelo seu ministério y e un pela sua história. respeto muy grande por su ministerio y Quero su historia. deixar aqui registrada a minha gratidão. Y me gustaría dejar registrado mi gratitud. Eu queria falar um tema com vocês. Se eu tiver com dificuldade, você me ajuda, tá? Você já interpreta. Me gustaría decir un tema con vosotros y si tengo alguna dificultad me pide ayuda. Você pode repetir comigo? ¿Me puedes repetir conmigo? Deus pode Dios puede ressignificar resignificar tudo aquilo todo aquello que se perdeu. que se perdió. Você crê que ainda Deus pode? ¿Tú crees aún que Dios puede? Você crê que Deus pode? ¿Tú crees que Dios puede? Que Ele ainda é o Deus Todo-Poderoso, Que Él todavía es el Dios todopoderoso, infalível, infalible, onisciente, onisciente, onipotente. onipotente. Então nós estamos no lugar certo, Entonces não é? estamos en el lugar correcto. ¿Hoy que Porque sí? Deus está aqui Porque Dios está aquí para provar para para mim e para probar você para mí y para ti que Deus ainda não mudou de que endereço. Dios todavía no ha O cambiado de endereço dirección. de Deus ainda é o La céu. dirección de Dios todavía es el cielo E Deus ainda pode. y Él todavía puede. Por favor, atenção nessa Por história. favor, atención en esta historia. Quem era Raquel? ¿Quién era Raquel? Raquel era esposa de Jacó. Raquel era esposa de Jacob. É a mesma Raquel. Es la misma Raquel Todas as vezes que você lê a Bíblia, que todas las veces que lees la Biblia vai encontrar Jacó apaixonado por ela. vas a encontrar Jacob enamorado de ella. Era o amor da vida de Jacó. Era el amor de la vida de Jacob. Jacó amava tanto essa mulher, Jacob amaba tanto a esta mujer trabalhou 14 que anos por amor de trabajó Raquel. 14 años por el amor de Está Raquel. trabalhando crente, ¿Estás trabajando, cristiano, creyente? porque ele provou amor por Raquel e trabalhou 14 anos por ela. Porque él probó el amor por Raquel y trabajó 14 años por E ella. o tempo passou, Y el tiempo pasó. e a Bíblia diz que Raquel, Y la Biblia dice que ela não Raquel, podia gerar. ella no Ela era podría estéril. engendrar, era estéril. A Bíblia diz que ela via Jacó gerando filhos e filhos La Biblia dice que ella veía a com as suas Jacob concubinas e não podia engendrando dar hijos filho e a hijas Jacó. con sus siervas, pero no le podía Porque dar ela era hijos a ella. estéril. Porque ella era É a estéril. mesma Raquel que vai gerar lá na frente. Pero es la misma Raquel que engendrará más Quando adelante. Raquel vai gerar, Y cuando Raquel se queda ela embarazada, gera simplesmente José. ella se queda embarazada simplemente de José. Lembra de José? ¿Te acuerdas de O José? mesmo José El mismo que José vai se tornar que se va a a volver pessoa mais importante na história dos la hebreus. persona más importante en la O historia de los divisor hebreos. de águas de toda a história. El divisor de agua de toda la historia. Pois bem, Pues bien, Raquel gera José. Raquel engendra a José. Mas o tempo passa. Pero el tiempo pasa. E a Bíblia diz o Y seguinte: la Biblia dice lo que eles siguiente. saíram de Betel Que ellos salieron de e Betel eles vão até Efrata. y ellos van hasta Efrates. E a Bíblia diz que ela começa a sentir dores de parto. Y la Biblia dice que ella empieza a sentir dolores de parto. E quando ela sente as dores de parto, Y cuando ella empieza a sentir dolores de as parto, parteiras que estavam ao lado de Raquel las parteras que estaban al lado de Raquel disseram a Raquel: dijeron a Raquel: não temas, Raquel, no temas, porque Raquel, mais um filho terás. porque más un hijo tendrás. Mas quando Raquel percebe Pero cuando Raquel se da que cuenta a sua gravidez que su embarazo não é uma gravidez comum, no era un embarazo ela común, dá um grito ella grita e ela diz:
Y ella dice, o meu filho mi hijo vai se chamar te va a llamar Benoni, Benoni, que significa que significa filho da dor. hijo del dolor. Quando Raquel diz isso, Cuando Raquel dice eso, eu orei a Deus, li esse texto yo leí este texto, e oré a Dios perguntei para Deus: y pregunté a Dios, Senhor, Señor, o que passou com Raquel? ¿qué pasó con Por que Raquel? que Raquel disse isso? ¿Por qué Raquel dice eso? Todo hebreu, Todo hebreo, toda hebreia sabía sabia o valor de um nome de uma criança. sabía el valor del nombre de O un niño. nome de um hebreu Y el nombre ou de un judeu hebreo hoje o un judío hoy está ligado está a uma relacionado bênção de continuidade. con una bendición de Isto continuidad. é, a Esto bênção es, que está com o pai, la bendición está por el passa para o padre, filho, pasa para el hijo, passa para o neto, pasa para el nieto, bisneto, bisnieto, tataranieto. Ou seja, Deus O de sea, Abraão, Dios de Abraham, de Isaac, de Isaac, e de Jacó. de Jacob. E normalmente o nome estava Y ligado a uma bênção. normalmente el nombre estaba relacionado a la bendición. Mas o cenário de Raquel Pero el escenario de Raquel Neste momento, en este momento é um cenário de dor. era un escenario de dolor. E o cenário de dor Y el escenario de dolor vai gerar va a engendrar nome. un nombre. E este nome Y este nombre vai gerar uma estigma. va a engendrar rótulo. un rótulo. E esse rótulo é Y este rótulo es filho da dor. hijo del dolor. Quando eu li isso, eu falei: Deus, Cuando, peraí. cuando leí esto dije, Por Dios, que pero que espera un Raquel momento. fez isso, gente? ¿Por qué ella hizo esto? E o Senhor falou comigo: Y entonces el Señor me habló. a dor faz isso. com a El gente. dolor hace esto con A nosotros. dor inibe a visão. El dolor inhibe la visión. Nas tomadas e decisões da Las vida, tomas de decisiones en la a vida, dor se torna um problema. el dolor se convierte Já en tentou problema. caminhar com uma pedra no sapato? ¿Has intentado caminar con una piedra en tu zapato? Já tentou dormir com uma grande dor na ¿Has cabeça? intentado dormir con dolor en la A cabeza? dor sempre é uma El problemática. dolor siempre es un problema. Então, envolto de dor, em meio à dor, Envuelto de dolor, en ela medio dá de dolor, grito dizendo: ella grita diciendo, o meu filho mi hijo vai se chamar se va a llamar Benoni. Benoni. Mas há um problema aqui. Pero hay un problema aquí, Porque essa criança, porque este niño ela iria carregar iba a cargar esse rótulo, este rótulo, esse estigma, pro resto da sua vida. por el resto de su vida. Detalhe, Un detalle, essa criança não escolheu isso. este niño no Quando eu eligió li isso, esto. Deus falou comigo: Cuando leí esto, Dios Tem habló conmigo. pessoas Hay que personas carregam um que rótulo cargan por causa rótulos de uma fase ruim, por causa de por una causa fase de un problema, mala, por causa de problemas que ela não esperava, que esta persona no que esperaba, ele não esperava, que él no esperaba, e gerou um rótulo y engendró un de rótulo dor de e dolor de sofrimento. y de sufrimiento. Mas Deus nos trouxe aqui Pero Dios nos trajo para aquí liberar uma palavra para sobre a liberar nossa una história. palabra sobre nuestra A sua historia. fase ruim, Tu fase mala, o seu momento ruim tu lá do momento passado, malo en el pasado não terá poder no tendrá poder de impedir de impedir o que Deus sonhou para lo que Dios você. soñó para ti. Não importa o que você No passou lá importa lo atrás. que tú pasaste O atrás. importante Lo é importante que agora você é es de que ahora Jesus. tú eres de Jesús. Tem alguém de Jesus ¿Hay aqui? alguien de Jesús aquí? Oh, eu sinto uma glória Oh, nesse siento altar. la gloria aquí, Santa. Agora você tem o Espírito Santo de Deus Ahora na tú sua tienes el vida. Espíritu Santo viviendo en tu vida. Agora você fala em outras Ahora tú línguas. hablas en otras lenguas. O seu nome está escrito no Tu livro da nombre está vida. escrito en el libro de la Quando a vida. trombeta Cuando la tocar, trombeta toca tú y serás sonar, trasladado serás para o trasladado céu. para el cielo. mas sabe qual é o problema? Pero ¿sabes cuál es el problema? Às vezes, pastor Juan, A a nossa veces, fase ruim Pastor Juan, nuestra fase mala quer gerar uma estagnação. quiere estancarnos, E nós não podemos aceitar. y nosotros no podemos aceptarlo. Por que não, pastor? ¿Por qué no, pastor? Porque a história de Raquel vai nos ensinar uma lição extraordinária. Porque la historia de Raquel nos va a enseñar una lección extraordinaria. Raquel está ali desfalecendo. Raquel estaba allí desfalleciéndose. Ela diz que o nome da criança se chamaria Benoni. Ella dice que el nombre del niño se llamaría Benoni. As parteiras estão ao lado dela. Las parteras estaban al lado de ella. Os servos estão ali. Los siervos estaban allí. Mas ninguém podia mudar aquilo. Pero nadie podía cambiar aquello. Ninguém poderia dizer assim: não, 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 Raquel. Nadie podría decir, no, 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 Raquel. A dor fez isso com você. El dolor hizo esto contigo. Te levou a tomar uma decisão precipitada. Te llevó a Raquel. tomar una decisión precipitada, equivocada. Usou um nome Usó un nombre tão ruim para o seu filho. tan malo para su E que hijo quando ele crescesse, ele carregaria isso que para o resto da cuando vida. él creciera cargaría con eso por el resto de Quando su olhassem vida. para ele,
y mirar hacia él iriam remeter ele ao passado. y se le iba a recordar al pasado. Benoni, Filho da dor. hijo del dolor. Mas sabe o que eu admiro aqui? Pero ¿sabe lo que me admira aquí? Jacó Jacob é a figura es la figura de quem detém a bênção. de quien detiene la As bendición. parteiras não poderiam mudar aquela situação. Las parteras no podían cambiar Os aquella servos situación. não poderiam mudar Los aquela siervos situação. no podrían cambiar aquella situación. Agora Jacó, Pero Jacob, primero, ele é pai da criança. él era el padre del niño. Ele é o esposo de Raquel. Él era el esposo de Raquel. Ele não julga a dor de Raquel. Él no juzga el dolor de Ele não Raquel. interrompe quando ela está falando. Él no la interrumpe cuando Ele ella está hablando. espera ela dizer, Él espera ella por decir, entender por que entender ela não estava no seu perfeito juízo. que ella no estaba en Juízo. su perfecta razón. Ela estava com dores. Ella estaba con dolores. E quando aquilo passa, Y cuando aquello pasa, Jacó olha para aquele cenário. Jacob mira el escenario. Alguém que detém a bênção. Alguien que detiene la Ele bendición. olha para aquele cenário. Él mira el E escenario. ele diz: não, Y él dice, no, meu filho não vai se chamar mi hijo Benoni. no se va a llamar Benoni. A dor El dolor quer gerar um rótulo, que es engendrar un quer rótulo, paralisar o futuro que es dele. paralizar su futuro. Mas eu sou o pai, Pero yo soy a el figura padre, de quem detém a bênção. la figura de quien detiene Então la eu bendición. digo, Entonces não yo será digo, Benoni, no será será Benoni, Benjamim. será Eu tenho uma Benjamín. boa notícia para Yo te tengo una dar. muy buena noticia para Alguém darte. está aqui hoje Hay nesse alguien culto aquí en este culto que é maior do que Jacó, que es mayor que que Jacob, detém todas que as detiene bênçãos todas nas las tuas mãos. bendiciones. E ele pode reverter essa Y situação. Él puede cambiar esta Tem alguém que crê situación. nessa Hay alguien que palavra? cree en esta palabra. Eu não sei o que você está Yo passando. no sé lo que estás Eu pasando. não sei o que você passou lá Yo no sé atrás. lo que pasaste ahí en el Eu só pasado. sei que ele está aqui hoje. Pero yo sé que Él está Ele aquí detém hoy. a bênção. Y Él detiene la Ele é o bendición. único pastores, Él es el único pastores pastores que y pode pastoras reverter uma que situação. puede convertir una Ele é situación o diferente. único que Él es pode el dizer. único que A puede decir. vida está dizendo La vida está que diciendo vai ser derrotada, que va a ser derrota, que vai ser derrotado, que va a ser derrotado, que vai ser falido. que va a ser fallido. Mas eu tenho uma palavra Pero contrária. yo tengo una palabra Vai contraria. crescer, Va a crecer, vai prosperar, va a prosperar, vai ter saúde, va a tener salud, vai vencer a va a tempestade. vencer la tempestad. Não é derrotado. No es derrotado. Eu vou dar mais um título para Te ele. voy a dar un título más. Melhor dizendo, Mejor um novo diciendo, título para un ele. nuevo título para él. Mais do que vencedor. Más que Cadê vencedor. você? Mais do que vencedora. Más que vencedora. Cadê você? ¿Dónde Faz estás? barulho na casa aqui na catedral. Ruido en la catedral. Cadê você? Mais ¿Dónde do que estás? vencedora. Más que vencedora. Alabará, xeremerá. Jacó é a figura de quem detém a bênção. Jacob es la figura de quien detiene la bendición. Na história de Benoni. En la historia de Benoni. Dá uma olhadinha para esse irmão e diga assim para Mira ele: hacia el hermano a tu lado. você Y tem dice, Jesus, meu filho, tú tienes Jesús, hijo que mío, detém a bênção. que detiene la bendición. Por que você está achando ¿Y por qué tú crees que a sua fase ruim que tu fase mala vai paralisar o seu futuro? va a paralizar tu futuro? ¿Eh? Tu tá achando, é? ¿De verdad crees esto? Tu tá achando que você ¿De vai ficar verdad paralisado crees aí? que estarás estancado allí? Tendo Deus do seu lado? Teniendo a Dios a tu lado. E se Deus estiver do seu lado, Y si Dios está a tu lado, 1000 cairão ao teu 1000 lado, caerán a tu lado, 10.000 à 10.000 tua a tu direita, diestra, e você vai ficar intacto. y estarás intacto. Oh, há uma presença Oh, nesse aleluya. altar. Hay presencia en este Eu altar. sinto uma Yo presença de siento Deus una nesse presencia altar. de Dios en este altar. O Senhor fala comigo que Ele vai ressignificar algumas El histórias. Señor me habla que Él va a resignificar Algumas algunas pessoas que Deus historias. trouxe você para cá, aqui Hay em algunas Barcelona. personas que Dios te trajo aquí a Ou Barcelona. você mesmo nessa terra. O eres de esta tierra. Deus me trouxe aqui. Dios me trajo Eu aquí. não vou levar para o Rio de Janeiro. No lo voy a llevar a O Río que de Deus Janeiro. colocou no meu Lo que Dios coração, puso en mi corazón. eu vou deixar nesse Yo lo voy a altar. dejar en este E altar. Deus está me dizendo. Y Dios me está Eu vou diciendo. restaurar Yo histórias. voy a restaurar Vou historias. ressignificar Voy a histórias. resignificar historias. Histórias mal resolvidas. Historias mal resueltas. Deus te trouxe aqui Dios te trajo para aquí restaurar para a tua restaurar história. tu historia. Oh, aleluia. Eu sinto uma glória Yo nesse siento una altar. gloria en este altar. Sem que ela percebesse, Sin que ella percibiera,
ela gerou uma estigma, rótulo para o Ella seu filho, engendró un rótulo a su hijo até que Jacó entrou em cena. hasta que Jacob entró en la escena. Jacó sabia muito bem o que era carregar rótulo. Jacob sabía muy bien que era cargar un rótulo. Jacó sabia muito bem o que era carregar essa estigma. Jacob sabía muy bien que era cargar este estancamiento. Sabe o que ele fazia? ¿Sabes lo que él hacía? Todas as vezes que ele estava longe da casa do seu pai, Todas las da veces sua que família, estaba lejos de la casa de su padre y su familia, meu Deus, eu saí fugido de lá. mi Dios, salí huido de allí. Enganei meu próprio pai, Engañé a mi propio padre, enganei meu próprio irmão. engañé a mi propio hermano. Eu sou Jacó. Yo soy Jacob. Jacó sabia o que era carregar problema. Jacob sabía que era cargar un problema. E quando ele tem a primeira oportunidade, Y cuando él tiene la primera sabe o oportunidad, que Jacó faz? ¿sabes lo que él hace? Jacó luta com o anjo Él lucha con el a ángel noite toda toda la noche e diz: Deus, y dice: Dios, o Senhor pode mudar a minha tú puedes história. cambiar mi historia. E naquela noite Deus mudou a história de Y en aquella Jacó. noche Dios cambió Y la dice historia de Jacob, Jacob y le dijo: Você não vai se chamar mais Jacó. no te llamarás más Tu Jacob, se chamará te Israel. llamarás Israel. Quando Jacó percebe Cuando Jacob que o percibe cenário de que el dor escenario de dolor está gerando rótulo para o está seu filho, engendrando un título, ele un diz: rótulo a su não, hijo, dice: no, eu não vou aceitar no lo voy a o meu aceptar. filho carregar Mi hijo cargar esse estigma. este Eu rótulo. sei o que é carregar Yo um sé problema. que es cargar un Ele problema. vai se chamar Benjamim, Él se va a llamar que Benjamín. significa ¿Qué significa? filho do meu braço forte, Hijo de mi brazo filho do meu fuerte. braço direito. Hijo de mi brazo Ele derecho. vai dar certo. Él va a A funcionar. dor veio atrapalhar. El dolor viene O para problema causar chegou. problemas. El problema Mas eu sou a llegó. figura de quem detém a Pero bênção. yo soy la figura de quien Ele tiene vai la dar bendición. certo. Él va a Ele vai ter um funcionar. futuro Él brilhante. va a tener un buen futuro. Jesus de Nazaré está aqui Jesús hoje de Nazaret está como a aquí en esta figura de noche. Jacó, Como la figura de dizendo, Jacob diciendo: era para dar tudo era errado. para dar todo A equivocado. lógica diz que era para dar errado. La lógica dice que todo iba mal, Mas o poder está na mão de Deus. pero el poder está en las manos de Dios. Deixa eu te contar uma realidade. Déjame contarte una realidad. Você está diante de alguém Tú estás enfrente a alguien, delante de alguien, que é um improvável. que es un improbable. Eu nasci num lar disfuncional. Y he nacido en un hogar completamente disfuncional. A minha mãe, Mi madre ela teve 7 filhos. tuvo 7 hijos. Cada filho Cada hijo tem pai. tiene un padre. Minha mãe era tão perdida. Mi madre estaba tan perdida, Ela viveu tanto distante de Deus. vivió tan distante de Dios, Usava muitas drogas. usaba muchas drogas, Era muito perdida. era muy perdida. Então ela não parava com nenhum homem parava com Ella no ela. paraba con ningún hombre y ningún hombre paraba con ella. Quando eu queria brigar com meus irmãos, nós brigávamos. Cuando yo quería pelear con mis Falava assim hermanos pra y nos ele: peleábamos, Tu não tem pai? y decía: tú no tienes Você também padre, não tem? y tú tampoco tienes. Eu pelo menos sei o nome do meu. Al menos sé el nombre del ¿Tú sabes mío. el seu? Tú sabes el nombre del tuyo. Eu falei: não. Yo dije: no. É cômico, mas é uma verdade. Es cómico, pero es una realidad. É esse lá que eu cresci. Y en este hogar yo crecí. Mas eu sou Pero yo soy o mais improvável de todos os meus irmãos. el más improbable de todos Que mis hermanos. todos eles foram gerados, Que todos ellos fueron foram engendrados criados pela minha mãe. y fueron creados por mi madre. Eu, quando eu nasci, Yo cuando nací, minha mãe me gerou. mi madre me engendró. Ela gerou hoje Ella engendró e hoy saiu no outro dia. y salió por la puerta el otro día. E eu fiquei, ela demorou 3 meses para voltar. Ella tardó 3 meses en Eu fiquei regresar. com a minha irmã Andréia, Yo me quedé con mi hermana de Andrea, 5 anos de idade. de 5 años de edad. Meu irmão Daniel, de 2 anos. Mi hermano Daniel, de 2 años. E quando defecava, Y cuando defecaban, não tinha como limpar a criança. no había cómo limpiar a los niños. Então dava bicho. Entonces había Cuando a mi mosquitos, avó insectos. Cuando mi abuela Veio visitar o neto dela, vino a visitar a su nieto, ela encontrou uma criança morta ella encontró un niño muerto e correu para o hospital y corrió hacia el hospital para tentar salvar a minha para vida. intentar salvar mi vida. Na época, minha mãe servia a outro tipo de religião. En la época mi madre servía otro Ela tipo de foi religión. consultar alguns espíritos. Ella fue a consultar a algunos ellos dijeron espíritus así: y ellos dijeron: Matar a gente até mata, matar podemos mas dar matar, vida não. pero dar vida no. Ela pensou: se Satanás E não ella pode pensou, dar vida, Si então tá alguma Satanás coisa errada. no puede traer a la vida, hay algo que esté malo aquí. Ela foi na igreja, Entonces fue a la iglesia. encontrou um pastor corajoso igual o pastor Encontró Juan. un pastor ahí lleno de coraje como el pastor Juan. Falou pro pastor: Y dijo: pastor, Deus pode curar o meu neto. Dios puede curar mi nieto. E ele Dijo diz: su abuelo. eu não posso, mas Deus Él pode. dijo: yo no puedo, pero Dios puede.
Porque ela disse assim, porque ele está lá no hospital. Porque él está en el hospital, decía E ella. o médico disse que ele não tem como viver. Y el médico dice que no hay Os manera de que bichos él vive. comeram tudo ele por Todos dentro. los insectos le han comido E por se ele dentro. sobreviver, Y si él sobrevive, ele viverá com sequelas o resto da él vida. vivirá con secuelas por el resto de Aí o sus pastor vidas. corajoso, cheio de Y Espírito entonces Santo, un pastor lleno del Espíritu Santo, pastor Walter, Pastor dorme Walter, no Senhor já. que duermen con el Señor Meu ya. pai na fé, Mi padre en la que me fe, batizou, que me bautizó, que me consagrou que me evangelista. consagró evangelista. Ele deu um brado e diz: o meu Él Deus dijo, pode. mi Dios puede. O meu Deus pode. Mi Dios puede. Deus foi lá no hospital, Dios fue en el hospital, tirou o garoto de lá sacó el niño de allí e ele cresceu na presença do pai. y él creció en la presencia del Padre. Menino criado com vó. Un niño creado con la Toma abuela. Todd, chocolate. Toma chocolate. cacaolate. Colacao. Enjoado, come nada. Muy asqueroso, no Os come meninos do nada. Brasil sabem o que eu estou falando. Los niños de Brasil saben lo que estoy hablando. Eu acho que do pessoal da Espanha também. Yo creo que algunos de España también. Minha esposa fala assim: rapaz, tu é menino criado com vó mesmo. Mi esposa dice, ay, tú eres un niño creado con la abuela, ¿eh? Pois bem, fui criado com a minha avó, Pues bien, fui criado con mi abuela, separado dos meus irmãos. separado de mis hermanos. E o tempo passou. Y el tiempo pasó. 14 para 15 anos. 14, 15 Eu años. estava orando. Yo estaba orando. Lá no Brasil a gente tem uns montes que a gente ora. En Brasil vamos a los montes para orar. Aí eu estava orando e Deus falou. eu estava orando. falando com Deus, Y yo hablando con Dios, com muita tristeza no con coração. mucha tristeza en mi Eu corazón. dizia: como que eu posso ser alguém? Yo decía, ¿cómo puedo ser Eu alguien? não sei quem é meu pai. No sé quién es mi padre. Minha mãe me abandonou. Mi madre me abandonó. Como uma mãe abandona um filho? Como una madre E abandonó eu a su hijo. questionando a Deus. Yo cuestionando a Dios. Ali eu entendi que uma estigma, Entonces rótulo, yo entendí que un tinha rótulo, un nascido por título, causa de uma fase ruim. había nacido en mí por una Até eu entender fase que mala. Deus é poderoso de reverter Hasta que yo histórias. entendiera que Dios era poderoso para cambiar historias. E eu falando com Deus, Y yo hablando con Dios, que a tua palavra diz y tu palabra dice que o pai que el padre e a mãe y la madre pode até abandonar um puede filho, incluso abandonar a mas o su Senhor hijo, jamais pero el abandonará. Señor jamás filho abandonaría seu. un hijo suyo. E eu ali achando, Y yo ahí creyendo estava convencendo Deus com aquela oração. que estaba convenciendo a Dios con Mas o aquella evangelho oración. ele é muito além disso, Pero ele el é evangelio transformador. es mucho más allá que eso, E es o Espírito Santo transformador. de Deus falou Y el comigo: Espíritu Santo me dijo, deixa eu mostrar quem é sua mãe. déjame enseñarte quién es tu madre. Sua mãe é uma pessoa perdida, Tu rapaz. madre es una persona perdida. Utiliza droga para viver. Utiliza drogas para vivir. Quando ela vai na igreja, Cuando ella va a la você iglesia, fica com vergonha dela, te quedas con vergüenza de porque ella. o espírito mal toma ela. Porque el espíritu Y malo ella le quebra toma. tudo lá Y na ella iglesia. rompe todo en la iglesia. Essa é sua mãe, Esta es tu madre, que passou coisas terríveis nessa que vida. pasó cosas terribles en la vida. Ela mesma. Ella misma. Mas assim como eu te amo, Pero así como yo te eu amo, amo ela também. yo la amo también. E eu vou resgatar a Y história la voy a dela. rescatar. E você precisa perdoar a sua mãe. Y tú necesitas Eu perdonar a tu chamava madre. minha mãe só de Ana. Yo solo llamaba a mi madre de E eu Ana. fazia de propósito. Y lo hacía Porque puesta. eu sabia que era forma Porque de yo oferir sabía ela. que era una forma de ofenderla. Mas a partir daquele dia eu entendi Pero a que o partir de aquel evangelho día é entendí el poderoso evangelio es demais. poderoso. O evangelho é perdoador e El transformador. evangelio perdona y A transforma. partir daquele dia eu entendi, é verdade. A partir de aquel día entendí es O verdad. adversário da minha vida El adversario de mi vida destruiu a vida da minha mãe destruyó la vida de e mi tentou madre. destruir a minha Intentó também. destruir mi vida Mas ele también. cai por terra Pero él hoje cae por tierra porque eu hoy. perdoo a minha mãe. Porque yo perdono a mi madre. Eu chamei ela de mãe. Yo la llamé madre. Nunca mais chamei ela de Nunca Ana. más le llamé de Ana. Ela dorme hoje no Senhor. Ella duerme hoy con Mas el eu Señor. tive pastor Juan. Pero yo tuve eu pastor tive Juan. pastora. Yo tuve eu pastora tive Lucilene. pastores. A Pastores. oportunidade Tuve la e a oportunidad alegria y la alegría de ver a minha mãe virar de ver a mi madre pastora. convertirse en pastora. Por que, pastor? ¿Por qué, pastor? Porque Deus Porque Dios é a figura de Jacó. es la figura de Alguém Jacob. que detém a bênção. Alguien que detiene la Você pode bendición. ter nascido num lar Tú puedes disfuncional. haber nacido en un hogar sua disfuncional. Tu hogar, O seu lar, tu casa, tu onde hogar, você cresceu, donde tú creciste, pode ser que foi terrível. puede que haya sido Mas terrible. ele entrou na tua Pero história. él entró en tu historia. Essa marca Y esta marca que você carrega que hoje, tú cargas hoy, quem sabe no passado, quien de sabe dor el e sofrimento, pasado de todo foi sufrimiento, substituída
será pela sustituida marca do sangue por de la Jesus. marca del sangre de Jesús. Você é livre agora. Tú eres libre Alguém já ahora. entendeu o que eu estou pregando? ¿Alguien entendió lo que Você estoy é predicando? livre Tú agora, eres minha irmã. libre ahora, mi hermana. Então não aceite Entonces no o acepte inimigo el enemigo soprar na sua mente. soplar en tu Não mente. tem como eu dar No certo. hay manera Como de é que você não vai dar certo? ¿Cómo no vas a Se você funcionar? tem o Todo-Poderoso Si do tienes seu el lado, Todopoderoso a tu lado, onipotente, el omnipotente, onisciente, omnisciente, presciente, omnipresente, conhecedor de todas as coisas. el conocedor de E todas quando las você está cosas. fraco, Y cuando estás Ele débil, pega na tua mão, Él como ele coge disse en tu através de mano y Isaías. dice, Vamos lá. a través de Se Isaías, tu passares pelas si tú águas, eu pasares por estarei las contigo. aguas, yo estaré contigo. Você não vai morrer afogado. no vas a morir Se tu ahogado. passares Si pelo pasares fogo, por el fuego, a chama não las arderá em llamas ti. no te van a quemar, Porque eu vou colocar uma blindagem. porque yo te voy a blindar. Quando você estiver desanimado, Cuando estés eu desanimado, serei a tua esperança. yo seré tu Eu esperanza. serei a sua alegria. Yo seré tu alegría. Deus me trouxe aqui para Dios me dizer trajo aquí para decirte, alguém, para alguien aquí, se a tua história si tu historia estava estaba paralisada até agora hasta ahora por causa do seu passado, por causa de tu pasado, Deus está trazendo uma clareza para Dios tua está mente. clareando tu mente. Você pertence a Jesus Tú de perteneces a Nazaré. Jesús de Nazaret. Ah, meu Ay, Deus do mi céu. Dios. E quem pertence a Jesus, a história dele vai mudar. Y quien pertenece a Cristo, su historia cambia. Quando Jacó diz ele vai se chamar Benjamim, Cuando Jacob dice, él se llamará Benjamín, olha que interessante que mira vai qué acontecer interesante agora. lo que pasa ahora. Eu amo os detalhes Me da Bíblia. encantan los detalles de la Biblia. E quem vai dizer isso é a própria Bíblia. Y quien dice eso es la misma Biblia. Gênesis 49, versículo 27. Génesis 49, versículo de número Benjamim 27. será como lobo. Benjamín será como lobo. Pela manhã ele comerá a presa. Por la mañana comerá la presa. E à tarde ele vai repartir os despojos. Y por la tarde compartirá todo lo que ha Sabe o quedado. que a Bíblia está querendo dizer aqui? ¿Sabes lo que la Biblia quiere decir Quando aquí? Jacó diz assim, meu filho, Cuando Jacob dice, mi hijo, ele será como lobo. él será como lobo. Ele muda o cenário Él cambia el escenario de derrota de derrota para um cenário de vitória. para un escenario de victoria. Ele começa a potencializar seu filho para o futuro. Él empieza a potencializar a su hijo para el futuro. Ele diz, ele será como lobo. Él dice, él será como Ele lobo. está dizendo no sentido de veloz. Él está diciendo, será rápido, Ele veloz. terá bravura. Será bravo, con bravura. Ele será ágil. Será ágil. Pela manhã ele vai caçar. Por la mañana cazará. E à tarde ele vai Y repartir os por la despojos. tarde repartirá lo que ha cazado. Sabe o que ele está dizendo? ¿Sabes lo que él está A diciendo? dor gerou Benoni. El dolor engendró Benoni. Mas eu sou pai. Pero yo soy el E padre. eu digo que ele vai ser Y yo Benjamim. digo que él será Benjamín. Será veloz. Será rápido. Não vai ficar estagnado, No se va a quedar estancado. Vai ter bravura, Va vai a ser tener bravo, valente. bravura, valiente. Vai caçar pela manhã. Va a cazar por la E vai mañana repartir os despojos y à repartirá el tarde. resto por la tarde. Sabe o que Jacó está nos ensinando ¿Sabes aqui? lo que Jacob nos está enseñando aquí? Que assim como ele, como a figura de quem detém a bênção, Así como él, la figura de quien detiene mudou la a história do bendición, teu filho, él cambió la historia de su hijo. ele aponta para alguém Él apunta para que alguien já mudou a tua história. que ya cambió tu Você historia. lembra dele? ¿Te acuerdas de él? Lá na cruz, En la cruz, no Calvário, en el Calvario. enquanto as pessoas zombavam dele. Enquanto las personas bromeaban Ei, de él. desce daí se és o filho de Deus. Ah, bájate si eres el hijo de Dios. Mas ele dá brado na cruz. Entonces él da un brado, un grito en la Pai, cruz. perdoem eles. Padre, perdónalos. Eles não sabem o que fazem. No saben lo que hacen. Mas eu tenho uma última palavra para Pero dizer. yo tengo una última palabra para decirte. Está consumado. Está consumado. Quando Jesus falou está consumado, Cuando Jesús dijo está consumado, ele vira a história do él outro lado. cambia la historia hacia el otro lado. Ele vira a página da história. Él gira la página de la A historia. humanidade nunca mais foi a La mesma depois humanidad desse episódio. nunca más volvió a ser la misma después de este episodio. Até a história secular Hasta la historia secular é obrigada a dizer es obligada a antes de decir Cristo. antes de Cristo Y después de Cristo. y después de Cristo. Porque antes de Cristo Porque antes de e Cristo depois de Cristo, y después de Cristo, a humanidade la humanidad mudou. cambió. Porque Jesus Porque Jesús veio nessa terra vino en esta tierra para mudar a história da para cambiar humanidade. la historia de la Para humanidad, mudar a tua história. para cambiar tu Ele historia. é o único capaz Él es el único de capaz ressignificar a de sua história. resignificar tu De historia dizer, y era para decirte, ser uma tragédia, podría ser una uma tragedia, miséria, una miseria, mas vai ser mais do que pero será vencedor. más que vencedor. Vai ser, vai ser, vai dar certo, vai dar certo, va a funcionar, vai triunfar, vai va a triunfar, vai prosperar, va a vai prosperar. prosperar.
Eu sinto Deus nessa Yo casa. siento a Dios en esta casa. Quando Jacó sela isso, Cuando Jacob sella esto, eu quero dizer o que ele faz na vida do filho. yo quiero decirte lo que él hace en la vida de su hijo. Diga comigo, ele gera uma bênção. Repite conmigo, él engendra una bendición. Repete comigo, ele gera uma bênção. Él engendra una bendición. Essa bênção é a bênção da continuidade. Esta bendición es la bendición de la continuidad. Ele diz assim: Él dice, eu tô te enxergando lá na frente. te veo rapaz. allí, adelante. Tu será como lobo. Tú serás Tu como terá lobo, velocidade. serás rápido, Tu vai ser próspero, galera. serás próspero, niño. Um cenário de dor Un escenario de dolor não vai gerar estagnação. no Não. va a estancarte. Tu vai voar, rapaz. Tú vas a volar, chico. E o tempo passa. Y el tiempo pasa. Sabe quem se torna Benjamim? ¿Sabes quién se convierte, Benjamín? Ele se torna a cabeça da tribo de Israel. Se convierte en la cabeza de la tribu de Israel. Ele se torna o pai de todos os benjamitas. Se convierte en el padre de todos los benjamines. Ele vai gerar o segundo juiz em Canaã, Él va a engendrar el segundo juez en Canaán, que é Eude. que es Eudis. Ele vai gerar Saul, o primeiro rei de Israel. Él va a engendrar a Saúl, el primer rey de Israel. E a geração dele vai gerar o maior apóstolo que toda a história conheceu. Y su generación va a engendrar el mayor apóstol que O toda la apóstolo historia São conoció. Paulo. El apóstol San Paulo. O apóstolo Paulo vem da geração de Benjamim. El apóstol Paulo viene de la Mas para por aí, generación de pastor. Benjamín. Não. Para por ahí, pastor, no. Em 930, En 930, Israel era uma nação só. Israel era solo una nación. As 12 tribos Las 12 tribus formavam formaban Israel unificado. Israel unificado. Quando Salomão morreu, Cuando Salomón murió, houve uma ruptura hubo una ruptura no reino de Israel. en el reino de Israel. Jeroboão Jeroboam levou 10 tribos. llevó las tribus. Ficou Roboão, filho de Salomão, Se quedó Roboam, hijo de Salomón, e ficou a tribo de Benjamim. y se quedó la tribu de Benjamín. Quando a tribo de Benjamim fica com a tribu de Judá, Cuando la tribu de Benjamín se queda con la tribu de Judá, duas promessas estão se cumprindo dos aqui de promesas se gerações. cumplen generacionales. Primeiro, Primero, Deus cumpre a palavra que ele disse a Davi. Dios cumple la palabra que Eu tenho dijo uma a David. aliança perpétua Yo com a tengo una casa de alianza Judá. eterna con la casa de Judá. A segunda coisa, Y la segunda, Deus cumpre Dios o que cumple ele falou lá atrás com Abraão. lo que él dijo a Abraham, O Deus de Abraão, el Dios de Abraham, Isaac, Isaac, Jacó, Jacob. e vai embora, e vai Y va, embora, y vai va, embora, y va, vai embora, y va, y va, até chegar em Benjamim. hasta llegar a Benjamín. Quando em 721 Cuando en 721 a Síria invadiu Samaria Siria invadió e Samaria dizimou aquela nação, y mató la nación, a Bíblia diz que sobrou la Biblia dice que o sobró povo de Judá, el pueblo de Judá, que foram parar depois na que Babilônia. después fueron para Babilonia. Passaram 70 anos lá, Pasaron 70 años mas o allí, tempo passou, pero el tiempo eles pasó, saíram de lá, salieron de e é o allí. Israel que você conhece até hoje. Israel que conoces hasta Sabe hoy. o que eu quero te dizer? ¿Sabes lo que te quiero decir? O que Jacó gerou aquele dia Lo que Jacob foi engendró uma aquel bênção día de fue continuidade. una bendición de continuidad. Era para terminar como Era Benoni. para haber acabado Era. allí Era con para Benoni. terminar. Era para Era acabar para allí. acabar Era com para Benoni. acabar con Benoni. Até Jacó entrar na Hasta intervenção. Jacob entrar en la dizer, intervención vai ser Benoni. y decir será Benjamín. Era para dar errado na tua Era história. para equivocarse y todo Era ir mal para en tu terminar historia. errado. Era para acabar allí. Até Jesus entrar na tua Hasta Jesús história. entrar en tu historia. Eu posso ver uma mão levantada Puedo aqui ver una mano, dos levantadas que aquí. Jesus entrou na tua Y história. Jesús entró en tu Você historia. tem essa gratidão no Tienes coração? esta gratitud Faz en tu barulho nesse corazón. lugar se você tem. Haz ruido en este Dá lugar si tú glória a tienes Deus nesse gratitud. lugar. Da gloria a Dios Dê en este lugar. aleluias. Aleluya. Porque você Porque tú não vai ficar no vas paralisada. a quedarte Não estancado. vai ficar No paralisado. te vas a estancar. Deus te chamou Dios para dar te certo. llamó para funcionar. Você crê que você vai crescer ¿Tú nessa crees que nação? vas a crecer en esta Você nación? crê que você será uma boca de Deus ¿Crees nessa que serás nação? la boca de Dios en esta canal nación? de Deus Un nessa canal nação. de Dios en esta nación. Prepara-te. Prepárate. Você não vai abençoar só No você. serás bendecido a ti Somente solo. a sua casa. Solamente a tu casa. Vai abençoar a casa. Bendecirás tu Vai casa. abençoar a casa dos teus Bendecirás filhos. la casa de Vai tus abençoar hijos. a casa dos seus Bendecirás la netos. casa de tus Vai nietos. abençoar as gerações Bendecirás futuras. generaciones Vai futuras. abençoar a Espanha. Bendecirás España. Vai abençoar a Europa. Bendecirás Europa. Com a permissão do meu pastor. Con el permiso de mi pastor, Fica de pé, por gentileza. por favor, quédate de pie. Alebaxeremeraias. Se tiver alguém para cantar, pode Si hay ficar à alguien para vontade. cantar, por Bem favor. baixinho, por favor.
Porque eu sinto uma glória de Deus aqui nesse altar. Pero flojito, por favor, porque siento la gloria de Dios en este Oh, altar. aleluias. Aleluya. Eu não sei o que aconteceu com você lá atrás. Yo no sé lo que pasó contigo ahí atrás. Quem sabe você tem uma história muito parecida com a minha. Quizás tienes una historia muy parecida con la mía. Alguém me procurou esses dias e falou: pastor, Alguien me buscó estos días y me dijo: pastor, sua história é muito parecida com a tu minha. historia es muy parecida con la mía. Aí eu disse a ela: Y entonces le dije a ella: mas você está acreditando como eu? ¿pero tú crees como yo? Porque eu acredito Porque yo sí creo que uma história mal resolvida, que una historia mal que uma resuelta, estigma do passado que un rótulo del não pasado pode me paralisar. no me puede paralizar. Tem mais alguém que crê assim? ¿Hay alguien más que cree en esto? Não pode nos parar. No te puede paralizar. Porque Deus tem uma obra linda na sua vida. Porque Dios tiene una obra linda en tu vida. Eu não sei se tem alguém aqui hoje Yo no sé si hay alguien aquí hoy que está afastado da que igreja, está apartado de la iglesia, afastado de Jesus. apartado de Jesús. Quem sabe ¿Quién sabe? está na hora de você voltar. Es Hã? hora de que regreses. Quem sabe não está na hora de você tomar uma decisão ¿Quién para sabe Jesus. no es la hora de tomar una decisión para E dizer Jesús? assim: Jesus, eu quero voltar para Y tua decir: casa. este Jesús, quiero volver a tu casa. Quem sabe essa palavra falou com você hoje. Quizás esta palabra habló Se foi contigo convidado hoy. por alguém, eu não sei. Si fuiste invitado por alguien, no lo sé. Ou já tem frequentado, O ya vienes de la mas iglesia, ainda não tomou uma decisão. pero todavía no tomaste una decisión. Eu quero conhecer você. Quiero conocerte a ti. Eu quero orar por você. Quiero orar por ti. Porque Jesus quer mudar a tua Porque história. Jesús quiere cambiar tu alguien aquí historia. hoje ¿Hay alguien aquí en esta Que noche precisa voltar para Jesus. que necesita volver a Cristo? Que precisa fazer uma aliança com Jesus. Que necesita hacer una alianza Tem con uma mão Cristo? levantada aqui. Hay Você una pode mano aplaudir levantada aquí. Jesus? ¿Puedes aplaudir a Cristo? Tem mais alguém? ¿Hay alguien más? Tem mais alguém ¿Hay alguien más que precisa voltar para Jesus que necesita hoje? volver a Cristo hoy? Como esse rapaz? Como este Então dá muchacho. um sinal na tua mão assim. Eu também quero, pastor. Eu também quero Levanta voltar tu para mano y Jesus. di: yo también quiero, Eu pastor. Yo também también quero quiero. reatar minha aliança com También Deus. Eu quiero não volver quero con mais mi ficar alianza longe de con Deus. Dios. No quiero estar lejos de Dios. Tem alguém? ¿Hay alguien más? Se não tem, Si no hay, vem aqui rapidinho na frente. Vem você aqui que levantou rapidito, a mão. tu que Cadê o levantaste rapaz tu aqui? mano. Vem cá. Aplaude Jesus pela vida dele. aplauda al Señor por su vida. Pastor, Pastor, pode orar por ele? ¿puedes orar por él? Pastor vai fazer uma oração por ele. Pastor va a hacer una oración por él. Repite conmigo: Señor Jesús, Señor Jesús, en esta noche en esta noche yo te recibo yo te recibo como mi Señor como mi Señor y mi Salvador. y mi Salvador. Te pido que perdones mis pecados, Te pido que perdones mi pecado, que escribas mi nombre que escribas mi nombre en el libro de la vida, en el libro de la vida, que me ayudes que me ayudes a cambiar la historia, a cambiar la historia, a no regresar al pasado a no regresar al pasado y con mi historia con mi historia, ayudar a muchas personas. ayudar a muchas personas. En tu nombre yo oro, En tu nombre yo lloro, yo oro. yo oro. Amén. Faz barulho nessa casa. Aleluya, haz ruido en esta casa. Vem, companheiro. Aleluia. Aleluya, Aleluia. aleluya. Aleluias. Nós vamos aproveitar Vamos a aprovechar esse momento de adoração. este momento de adoración. Glória a Deus. Pode Gloria a cantar Dios. baixinho, Puedes pode cantar flojito, cantar. Aleluias. Eu sinto a presença aqui. Yo siento la presencia Vocês podem aquí. aplaudir bem forte a Jesus Puedes pela vida aplaudir dele? fuerte a Jesús por su vida. Glória a Deus. Gloria a Dios. Adore a Jesus. Nós Adora vamos